Eduardo. Aqui, vamos dizer assim, eu estou mais como psicanalista somente, tá? O nosso objetivo desse programa, e eu gosto sempre na abertura de reforçar aquilo que nós nos propusemos a fazer. Por quê? Porque tem muitas pessoas que nos acompanham, talvez hoje pela primeira vez. E aí é interessante que essas pessoas tomem conhecimento do que nós estamos falando, de que tipo de assunto que a gente está abordando, né? Afinal de contas, a Rádio Magia FM é uma rádio que toca música. E aí nós interrompemos a programação das músicas para falar sobre assuntos, né, diversos, mas que são assuntos do interesse das pessoas. Por quê? Porque nós estamos aqui para falar de saúde mental e saúde espiritual. E essas duas espécies de saúde, elas são interdependentes. Ou seja, se você não tiver saúde mental, não tem como você ter uma boa saúde espiritual. Se você não tiver uma boa saúde espiritual, você não tem como ter uma boa saúde emocional. É uma condição que a gente chama isso, assim, o termo técnico, é como condição sine qua non, tá? Então existe essa interdependência. E nós estamos falando a respeito de depressão. Estamos falando sobre problemas de ordem psicológica. E nós temos aqui, como talvez um dos nossos objetivos, é desmistificar. O que é desmistificar? É quebrar alguns paradigmas que a sociedade cria, né? Que normalmente a pessoa que procura ajuda médica, psicológica, psiquiátrica é louco. E isso não é verdade. E a cada ano que passa, a gente percebe que a sociedade vem evoluindo positivamente nesse sentido de quebrar esses tabus, esses paradigmas. Então, hoje, muitas pessoas, não estou dizendo todas ainda, infelizmente ainda não são todas as pessoas, mas muitas pessoas hoje, elas conseguem pedir ajuda, né? Elas conseguem, não que antes elas não conseguissem, mas antes elas tinham muito receio de pedir ajuda e de serem julgadas pela sociedade como sendo pessoas problemáticas, né? Ou que tivessem um problema de ordem mental. Então, o nosso objetivo aqui é contribuir para você que está aí nos ouvindo na sua casa, para você que está nos assistindo no conforto da sua casa ou no seu trabalho, quer seja onde você estiver, para que você consiga parar um pouquinho para pensar mais. E pensar mais não é pensar mais na questão da quantidade. Um pouco antes de entrarmos no ar, nós estávamos aqui conversando, proseando, não a respeito do assunto que nós estaríamos tratando, mas eu estava falando com o pastor a importância, né, do ser humano ler, a importância do ser humano entender que a educação, e aí quando eu falo de educação, não é só a educação da escola na escola, mas a educação dentro da nossa casa. A própria sociedade, de certa forma, ela nos, entre aspas, nos educa. E nós temos que estar muito atentos a tudo isso. E temos que desenvolver o interesse em aprender, o interesse em evoluir, o interesse em se libertar. Porque numa sociedade como a nossa, onde nós não somos mais estimulados a pensar mesmo, pensar por nós mesmos, onde nós pensamos muitas vezes no que os outros pensam, porque nós temos preguiça de pensar, ou porque não nos foi ensinado a pensar, porque ensinam a gente a repetir, né? Mas não a pensar, não parar para pensar no porquê que eu estou pensando como eu estou pensando. E um dos grandes problemas, nós falamos aqui no programa anterior, nós estamos falando sobre as famílias, e hoje eu vou tentar até mudar um pouquinho o enfoque, eu acho que a gente pode mudar um pouquinho esse enfoque e trazer outros aspectos. O que acontece, pastor? Eu acredito que você, dentro do seu ministério, e com toda a sua bagagem que você tem, né, ministerial, e não só, né, porque além do ministério, como você disse aqui já anteriormente, você já tinha uma longa jornada, né, antes de chegar à frente do ministério. Nós estamos assistindo, e eu vejo as suas postagens, as suas frases, até dias atrás, eu sou muito relapso, às vezes eu esqueço de curtir, mas porque eu não tenho muita mais familiaridade, já tive muita familiaridade com rede social, hoje às vezes eu me sinto um pouco atrasado e de certa maneira talvez até seja bom que eu esteja um pouco atrasado, pelo menos eu não fico tanto tempo nas redes sociais, eu acho que esse ponto é um ponto positivo. Mas eu vejo que você demonstra, você como ser humano, né, como ser humano cristão,
você coloca muitas vezes assim, questionamentos para que as pessoas parem para questionar, para elas mesmas se questionarem, não questionar o outro. Não questionar o outro. Questionar o outro é uma coisa muito complexa. Muito complexa. E o que nós estamos assistindo hoje na sociedade, isso dentro das igrejas, isso dentro do ambiente profissional, isso dentro do ambiente familiar, dentro da própria casa ou na família, a família que vai além da nossa casa, né, que são os próximos, a família mais próxima, a gente vê uma irresponsabilidade emocional muito grande. As pessoas, elas falam muito e não fazem aquilo que elas falam que fazem e aquilo que elas cobram que os outros, né? Então as pessoas querem que você seja um exemplo daquilo que elas não fazem. Então as cobranças indevidas. E eu brinco muito, pastor, que eu falo que a cobrança indevida, ela tem no código, né, no Código de Defesa do Consumidor, tem lá dizendo, lá, e acho que no Código Civil Brasileiro também. Eu não lembro, fazem muitos anos que eu não vejo esses benditos códigos, mas diz que o pagamento indevido, o ressarcimento é dobrado. Isso diz. Você paga uma conta indevidamente, o ressarcimento é dobrado. E eu penso que nessas circunstâncias onde as pessoas nos fazem cobranças indevidas, o nosso silêncio deveria ser redobrado, né? Ou seja, não responder. E eu vejo as pessoas se descontrolando emocionalmente com muita facilidade, pastor. Sim. O senhor percebe isso? Sim, verdade. Dentro daquilo que você vive, da sua realidade? Sim. Sem contar, né, que quando as pessoas elas estão imbuídas de uma... Eu falo que nós explicamos aqui a questão da diferença da religião e da religiosidade. Sim. Que são coisas totalmente diferentes. Opostas, na verdade, né? E a gente vê muitas vezes as pessoas se escondendo atrás das religiões. Não estou falando da religião A, nem da B, nem da C, nem da D, nem da E. Né? A gente vê as pessoas se escondendo atrás dos escombros assombrosos das suas próprias sombras numa religião. E elas são, eu falo que infelizmente o Brasil ele é um berço, né? As contradições são tão grandes, fazem parte das tradições, e a família hipocritamente brasileira, ela genuinamente, hipocritamente falando, ela vive uma irrealidade. Então ela demonstra aquilo que você contou aqui. O pastor contou aqui uma história fantástica. Eu também tenho casos que eu conheço, né? Só não trouxe a baila, que não trouxe o conhecimento de vocês. De um obreiro, né? Era um obreiro, um missionário, obreiro, acho que era obreiro. Aquele caso do pai que tinha uma certa, né, assim, uma postura dentro da igreja perante os outros. Exatamente, foi um obreiro, né? Um obreiro. Ele exercia o presbitério da igreja. Isso. E na igreja ele apresentava um perfil e dentro de casa um personagem, né? Um personagem. Na igreja ele tinha um personagem. E na casa dele ele mostrava quem ele era de fato, sim, na realidade. Isso tem demais, né? Isso não é só na igreja, tá? Isso é geral. É assim, o problema da humanidade é o ser humano e as suas relações desumanas. Ó, o problema da humanidade e aí eu vou falar uma coisa para você que talvez isso aí seja uma discussão boa. Por isso que eu pensei isso, porque hoje eu estava ministrando uma aula na escola e nós estávamos falando sobre a cultura racional, que é um negócio muito interessante, que vai muito em cima da parte da racionalidade do homem. E naquele momento eu senti que eu precisaria trazer esse assunto aqui para a nossa discussão, para que a gente pudesse esmiuçar isso, né? Para que a gente pudesse digerir junto. E eu precisava, né, de qualquer forma, de que existisse do meu lado aqui uma pessoa que trouxesse a visão, né, a visão espiritual. Porque eu posso ter a minha visão mundana, vou chamar assim, a minha visão filosófica, a minha visão sociológica, a minha visão psicanalítica e neurocientífica, mas eu queria ouvir aqui o pastor para que a gente pudesse dialogar a respeito disso. E por isso que eu estou fazendo toda essa introdução e falando a respeito disso para que a gente chegue onde que eu acho que é o ponto que nós deveríamos parar para pensar. Existe um filósofo, pastor, que ele se chama Nietzsche. E Nietzsche, ele é muito
difícil, né, de você ler e entender. As ideias de Nietzsche. São difíceis. Sim, eu já li já. E ele tem uma passagem que ele diz assim, Deus está morto. Isso. E aí as pessoas, muitas vezes, por falta de capacidade de processamento, falta de capacidade analítica, não se aprofunda, né? Ainda que ele aparentemente demonstrava ser um ateu, aparentemente, não estou aqui nem afirmando e nem desafirmando, mas ele tem algumas sacadas que para mim são fantásticas. Não é porque um ponto daquilo que ele diz, da filosofia dele, que é controverso ou que eu não assimilo da mesma forma, que eu vou desrespeitá-lo. Então eu vou ler as coisas dele com todo respeito, ainda que eu discorde de algumas coisas. Então eu posso discordar sem me irritar, sem falar que o cara não vale nada, o cara não presta por causa disso. Não. Tem muita coisa boa. E aí, pastor, olha que coisa legal. Ele tem uma coisa que ele diz assim, Nietzsche diz que o inferno é aqui. É pesado. Por que é pesado? Por vários motivos. E quando eu li, dentro de um contexto, porque você soltar uma frase, quando você pega uma frase, descontextualiza ela e joga ela, né, sem um contexto geral, ela te dá uma impressão, uma conotação negativa. Então o inferno é aqui. Mas qual é o contexto? Existe todo um contexto dentro da obra de Nietzsche que fala a respeito disso. Eu não vou entrar no aspecto filosófico. Eu vou trazer para uma análise nossa em cima disso. Deus está morto, para Nietzsche. E aí, não, Deus está morto, perdão. O inferno é aqui. O Deus está morto, ele também falou. Vamos trazer o inferno é aqui. Ao longo da minha carreira profissional, ainda que algumas pessoas muitas vezes julguem a gente, e eu acho interessante as pessoas julgarem sem conhecimento de causa, muitas pessoas, elas são críticas, né? Mas elas muitas vezes não têm o senso crítico, elas criticam, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. E não param para pensar naquilo que elas estão dizendo. E pastor, ao longo da minha carreira profissional, eu vi muitas coisas e ouvi muitas histórias, como você também, você não sendo um psicólogo, né? Eu não sou psicólogo, sou psicanalista. Mas você colocou assim que o próprio ministério, você é uma pessoa que trabalha com as almas, né, com os problemas, e isso te dá uma bagagem, né, fora que amplia a sua consciência, a sua capacidade perceptiva. Então, você trabalha com a psicologia da alma. Sim. Né, que não é especificamente, você não tem o seu CRP, né, que é a carteirinha do Conselho Regional, mas exerce na prática. Você exerce na prática aquilo que em teoria muitas vezes também não se encaixa. E o que eu percebi? E eu venho percebendo. Isso não é tese do meu mestrado, mas eu já discuti isso em alguns pontos, e principalmente quando eu trabalho um pouquinho aspectos relacionados à neurociência. O estado de espírito da pessoa tem a ver com o estado emocional da pessoa. O estado de espírito da pessoa, que tem a ver com o estado emocional dela, ele influencia diretamente a vida dessa pessoa, negativamente ou positivamente. Então, é uma sintonia, é uma frequência, é uma vibração. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou bem. Estamos aqui os dois, ainda que talvez tenhamos os nossos problemas, lógico que temos, problemas todos nós tivemos, temos e teremos. Mas aparentemente estamos bem. Estamos minimamente equilibrados, minimamente. Aí toca aqui o meu telefone, por exemplo, eu estou aqui supondo, toca aqui meu telefone e eu recebo uma mensagem muito ruim, algo muito negativo. Naquele momento que eu recebo aquela mensagem, eu mudo o meu estado de espírito. E dependendo do grau da mensagem, eu posso me desesperar. E eu posso, naquele momento, me desestabilizar de tal forma que eu posso me precipitar. Eu posso sair daqui correndo, por exemplo, vamos supor que eu recebo uma mensagem, e essa mensagem me faz, por exemplo, aconteceu alguma coisa com alguém que eu tenho sentimento. Então eu vou sair correndo, naquela, entre aspas, na expectativa, na esperança de conseguir chegar a tempo e fazer alguma coisa pela pessoa. E aí eu pego meu carro e eu não vou conduzir o meu veículo com prudência, com perícia, com responsabilidade, porque eu estou emocionalmente abalado. E aí eu vou sair avoado e voando.
E eu posso ali cometer o quê? Um erro e sofrer um acidente. E posso envolver outras pessoas nesse evento. Sim? Sim. Então, será que nesse momento será que o inferno não é interno? Calma, não estamos falando do inferno, né, No sentido teológico. no sentido teológico. Estamos falando do inferno não teológico. Então, será que o inferno não é interno? Porque a palavra inferno, interno, ela só tem uma letra que diferencia. O F e o T. Inferno, interno. Uhum. E aí eu comecei a analisar. Mas faz muito tempo que eu faço essa análise. Já escrevi até sobre esse tema específico, que o inferno é interno. Mas não o inferno teológico. Mas nós criamos o nosso inferno a partir do nosso interno. De como a gente internaliza as coisas. Ou seja, de como eu lido com uma situação que aconteceu. Então assim, por exemplo, aconteceu um acidente com algum ente querido. Vai adiantar alguma coisa sair daqui correndo? Não. Não vai. E por que eu saí correndo? Porque eu me desesperei, porque eu me desestabilizei, porque eu não fui educado para controlar as minhas emoções, porque eu não fui educado adequadamente dentro do processo educacional como um todo. Não estou falando só da escola, não estou culpando aqui Sim. o educador. Eu estou falando de uma coisa que antecede isso tudo. Então, será, pastor, que o que eu estou dizendo aqui, não estou falando do aspecto teológico, mas eu queria entender contigo, primeiro, o que você acha do que eu disse. Sim. Segundo, o que é esse inferno no sentido teológico? Para que a gente possa tentar traçar um paralelo com esse inferno interno. E tem uma outra coisa legal. Muitas pessoas falam do inferno astral. Não estou aqui fazendo julgamentos. Mas dizem que nós criamos o nosso inferno, eu estou dizendo, através da maneira com que a gente lida com as circunstâncias às quais nós estamos enfrentando. Porque nós não aprendemos a lidar com as dificuldades, com as adversidades. E quando a gente enfrenta uma adversidade, por nós não sabermos lidar com as adversidades, a gente se torna nosso maior adversário. Se uma pessoa está com um problema, por exemplo, a pessoa está com um problema financeiro, e aquele problema financeiro, estou aqui só trazendo um exemplo qualquer, a pessoa está com um problema financeiro, e ela tem consciência daquilo, mas ela não consegue controlar seus gastos, porque ela está desequilibrada, descompensada emocionalmente. E ela precisa arrumar um emprego, mas ela não tem saúde emocional, saúde mental, ela não tem, e a saúde física também se deteriora, né? Se você não tem a saúde mental, se você não tem a saúde espiritual, a física vai também estar no mesmo patamar. E essa pessoa não consegue se concentrar, se centrar para procurar um emprego. Ela está tão ansiosa, tão assim, fora da casinha, como a gente fala fora da casinha, que ela vai participar de uma entrevista de emprego, ela coloca os pés pelas mãos. O desespero é tanto, porque ela não foi trabalhada. Não há um trabalho no processo educacional. A própria sociedade, ela não quer que o homem se liberte. Ela não quer que o homem se liberte, porque o homem liberto, não se calma, fala o homem liberto. O homem liberto é aquele homem que ele não é um dependente emocional, que ele conseguiu vencer as dependências emocionais. A dependência química, ela vem de um problema, vários, tá? Mas então só tentando generalizar. Quando você é uma pessoa que é um dependente químico e você faz uma análise desse dependente químico, você vai descobrir na história dessa pessoa, no histórico dela, familiar, etc., os traumas que ela teve. Então existe uma dependência emocional. E aí ela está querendo fugir da realidade dela através dos vícios. Porque o vício nada mais é do que uma fuga. E toda fuga, como a gente já disse aqui várias vezes para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, que a fuga é uma saída sem saída. Pastor, agora me diga, o que você acha? O inferno é interno? E o que é o inferno no sentido teológico? Eduardo, vamos lá, né? O inferno no sentido teológico é um local que após morte, né, é um local no mundo espiritual em que as pessoas que são más ou as pessoas que não seguiram os mandamentos de Deus são colocadas lá. Tá?
Eu não vou detalhar, porque senão a gente entra muito no assunto aqui da visão teológica, porque é como se fosse um submundo. Inclusive, quando a gente lê as escrituras, lá aparecem algumas expressões, inferno, tártaros, Hades, né? Que são expressões tanto no hebraico, no grego. Mas qual que é a ideia do inferno teológico? É um local de tormento, onde que as almas são atormentadas, tá? Claro, estamos falando uma questão espiritual. Até Jesus contou uma parábola sobre isso, que havia um rico e havia o pobre, o mendigo. E o rico, ele viveu, né, dissolutamente, e o pobre ficava na porta da casa do rico, né, mendigando, pedindo esmola. E ambos morreram. E aí a Escritura vai dizer que o pobre foi levado ao seio de Abraão, que é o paraíso, e o rico foi levado ao Hades, que é o inferno propriamente dito. Então, e lá no texto, o que atormentava lá? Por incrível que pareça, não são serizinhos chifrudos. Criou um mito, Eduardo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, que às vezes é bom para as pessoas entenderem. Não, é muito importante, pastor. Criou-se um mito, isso não só no sentido religioso, não, seja evangélico, católico, enfim. Até as pessoas que não proferem uma fé genuína, elas têm elas acreditam nisso. Uma crença. Eles acreditam que o diabo está no inferno. Eles acreditam que os demônios estão no inferno. Pastor, peraí. Então, quer dizer que o diabo e os diabinhos, eles não encontram-se no inferno? Não. Não estão no inferno. Não se encontram no inferno. A Escritura diz que diabo, ou Satanás, né, juntamente com seus demônios, O atormentador. isso, que são os seres que uniram a ele na rebelião no princípio da criação. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe da potestade do ar, juntamente com seus demônios. Então quer dizer que não está Existem embaixo. as potestades e os principados. Exatamente, são categorias, né, de anjos tenebrosos, né? Como tem uma categoria de anjos do bem, existe também uma categoria também infernal. Assim como existem pessoas do bem e pessoas do mal. Infelizmente. Então o que acontece, Eduardo? Ele é classificado como príncipe da potestade do ar. Então, eles não estão embaixo, eles estão aqui em cima. Claro, aqui em cima não ao olho visível, tá? Porque em cima do mundo físico existe o mundo espiritual, tá? Então o apóstolo Paulo vai dizer que Satanás é o príncipe da potestade do ar. Então ele está aqui numa certa localidade, tá? Lembrando que na Escritura, quando a gente vê a palavra céu na Bíblia, a Bíblia revela 3 níveis de céus. O céu atmosférico é o céu a qual nós enxergamos, o céu estelar, que é os planetas, as galáxias, e o céu o trono de Deus, onde que Deus habita. E quando a gente olha nesses 3 níveis de céus, Satanás está entre esses 3 céus, num lugar espiritual juntamente com seus agentes. Então, ele não está lá. Aí a pergunta que fica, então, o que atormenta essas almas que estão lá? A própria parábola que Jesus vai falar vai dizer que o rico estava lá sendo atormentado pelas chamas, pelo fogo, mas não é esse fogo no mundo físico, estamos falando de mundo espiritual. Então, era o fogo espiritual, o fogo de tormento que fazia que aquele homem ficava se afligindo. Então, qual que é a ideia do inferno? Tormento. Essa é a ideia, é um tormento, tá? Eterno. Agora, dá para associar o que você está dizendo, tá? Porque é o que você mesmo disse, você pega a palavra, tira do contexto e se aplica em outro contexto. Então, muitos de nós, humanos, às vezes, enfrentamos esses tormentos internos. Por isso que a pessoa fala, minha vida é um inferno, a minha casa é um inferno, meu casamento está um inferno. Porque devido a situações que ocorreram, cria-se esse tormento interno. Cria-se esse tormento interno, você cria, nós criamos, Sim. E os outros criam. Sim. Assim, somos criaturas que quando atormentadas, atormentamos. Uhum. Exatamente. Quando atormentados. Isso. E eu falo que existe uma tormenta, que é uma tormenta silenciosa. É muito pior uma tormenta silenciosa do que uma tormenta não silenciosa. A nossa consciência. A consciência. Exatamente.
cria-se uma tormenta terrível. Então, a ideia do inferno, a visão teológica é isso, tá? É um local de sofrimento, é um local de tormento, é um local onde que as pessoas estão lá, né? Sem Deus, sem Jesus, sem nada, e sendo atormentada, né? Nesse mundo espiritual. Então, o que acontece? Agora, você falou um ponto importante, porque as pessoas enfrentam essas tormentas internas. E a gente tem uma história nas Escrituras de um homem que ele passou por situações tão terríveis que tudo dava indício, que tinha todos os motivos do mundo, né, de chutar o balde, de esbravejar, de fazer coisas terríveis, né? A história de Jó. Jó passou por muitas tormentas, tá? Jó, ele foi um personagem que viveu, alguns vão dizer que foi contemporâneo de Abraão, ele era um patriarca também, era um cara riquíssimo, ele tinha 10 filhos e uma esposa, tinha uma grande fazenda, ao ponto de dizer a Escritura que ele era o homem mais rico da sua época, mas ele era fiel, temente a Deus, íntegro e desviava-se do mal. Ele tinha essas 4 qualidades. Então era um camarada que tinha uma vida estabilizada. Se fosse hoje, seria um grande empresário. Ele tinha gado, ele tinha cabelo. Com uma consciência ampliada. Isso, né? Para a questão... Exatamente, exatamente. E ele era uma pessoa que, diz a Escritura, que levantava de madrugada, ele intercedia pelos seus filhos, pela sua família, fazia sacrifícios, enfim. E aí um certo dia, quando os anjos estavam se apresentando diante de Deus, de repente entre eles se apresentou Lúcifer. E ali houve um diálogo, porque aí Deus pergunta para Lúcifer, o que você está fazendo? Ele responde, estou rodeando os quadrantes da terra, em cima, não embaixo. Potestade do ar. Exatamente, estou rodeando os quadrantes da terra e eu estou observando o comportamento dos homens. Aí Deus aproveitou a ocasião e falou, então você tem observado meu servo Jó? Aí o próprio Deus vai testificar para ele quem era Jó. Ele é íntegro, ele é reto, ele é justo e desvia-se do mal. Quando Deus lança essa... Quer dizer, o que você está dizendo, pastor, é que o diabo fez a defesa, teoricamente... O próprio Deus falou para Satanás. Deus falou para Satanás, ele tem essas 4 qualidades. Aí começou uma longa conversa, porque ele já falou assim, então, ele é assim porque ele tem riqueza. Ele é assim porque ele tem família. Ele é assim porque ele tem saúde. Ele é assim porque ele tem amigos. E aí veio a prova de fé. Aí vem a prova de fé. Aí Deus permite... Olha a permissividade de Deus. Até costumo dizer... na igreja, até nos nossos cursos, que Deus ele tem 2 vontades do ar. Existe a vontade absoluta de Deus e a vontade permissiva. O que é a vontade absoluta? É o decreto. Se Deus decretou, ele não revoga atrás. Agora, a vontade relativa ou permissiva é quando Deus permite algumas coisas acontecerem para que o nome dele venha a ser glorificado, e independente dessa permissão, isso não quer dizer que ele perdeu sua soberania. É o caso desse personagem. Deus permite que Satanás fale, não, você está dizendo que ele é assim comigo porque ele tem riqueza? Quero ver. Então vamos lá, vai lá até ele, investe contra ele e vamos ver o que ele vai fazer. Então veja bem, aí a Bíblia agora vai nos relatar que Jó, ele foi afetado em todos os aspectos, em 4 áreas, essencialmente falando. Ou eu analiso seriam 4 colunas internas que Jó foi afetado. A coluna financeira, a coluna familiar, a coluna da saúde e a coluna da relação interpessoal. Porque agora, a Bíblia vai falar que ele perdeu toda a fazenda, ele tinha ovelhas, ele tinha gado, ele tinha empregados à sua disposição, ele perdeu tudo. A Escritura vai dizer que Jó perdeu seus 10 filhos, mas imagina aí, você que é pai e mãe, fazendo um velório para 10 caixões. Imagina aí o impacto. De uma vez só, não? De uma vez só. De uma vez só. De uma vez só. Até tem um texto aqui, Jó, capítulo 1, verso 19, eu sei esse texto de cor,
que fala que o vento veio, bateu nos 4 cantos da casa de Jó, a qual a casa caiu, literalmente caiu sobre os filhos e mataram todos, restando somente Jó e a sua esposa. Então, quer dizer, morreram os 10 de uma vez, a casa desabou. O vento veio, uma tempestade, veio dali do deserto e derrubou a casa. Então imagina você, pai ou mãe, fazendo um velório para 10 caixões. 10 filhos de uma vez só. E isso é uma coisa tão assim profunda, porque na cultura judaica, a cultura judaica tem umas coisas que são interessantes. Na cultura judaica, filhos não é somente uma questão de descendência. Não. Na cultura judaica, fala de história. Ou seja, o filho leva a história daquela família. Então, legado. Exatamente. Então, quer dizer, por isso que a gente vai ver algumas passagens na Bíblia, Deus se apresentando como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O pai, o filho e o neto. Então, quer dizer, é história. Então, isso quer dizer que Satanás ele quebrou essa parte interna chamada família. Agora Jó não tinha mais a condição de ter, de levar a sua história para frente, não tinha mais o prazer de ir na casa dos filhos, almoçar ou confraternizar, convivência, convivência. Né? Então, quer dizer, a história familiar dele foi minada. Acabou ali, acabou, morreu nele. A outra coluna, a saúde. E detalhe, Eduardo, isso foi tudo acontecendo de uma forma sequente, tá? Ato contínuo, eu tentei até pesquisar, eu até conversei com alguns amigos nossos que amam, né, as escrituras, para a gente tentar quanto tempo que durou. Não tem como a gente datar se foi mês, se foi um ano, não sabemos, mas foi atos sequentes, um atrás do outro. E agora ele perde a saúde, porque a escritura vai dizer que o corpo dele foi acometido de chagas, úlceras. Sim. brotavam do corpo dele, a carne dele apodrecia, tá? Ao ponto... Putrefação mesmo, putrefação. E ao ponto de ele sentar-se na cinza, e cinza é uma expressão do hebraísmo que é lixo, já sentiu como lixo, então ele foi pro lixo, literalmente falando, se assentou-se no lixo, né? Como muitos às vezes se sinta como um lixo, e ele pega um caco de telha, um pedaço de uniforme e começa a raspar, porque as unhas caíam. E aí impossibilidade de fazer o processo, porque coçava demais. Né? Coceira. A coceira. Olha que coisa terrível. Olha outra coluna interna que foi afetada. Outro tormento. E a quarta tormento, a quarta coluna foi a questão da relação interpessoal, porque ele tinha amigos. E os amigos vieram, até então os amigos não sabiam, amigos entre aspas, né? Os amigos vieram para poder comprear-se com ele, condoar-se com ele, só que eles não sabiam do fato. Aí chegaram de idade de fase Zofar, e quando eles viram Jó naquela situação, eles ficaram 7 dias e 7 noites sem falar nada. Por que, pastor, 7 dias e 7 noites? Porque na cultura judaica, quando alguém morria, eles guardavam uma semana. Era o período do pranto, né? Era o período que se tinha que prantear pelo falecido. Então, na mentalidade deles, Jó está morto. Eles fizeram ali como se fosse uma celebração fúnebre. Morreu, acabou. Então veja bem, olha os tormentos internos. Mas qual era a intenção de Satã? Que Jó blasfemasse contra Deus. E Jó lhe fez totalmente ao contrário, ele tinha um controle emocional. Isso é importante. Importante, tinha a estabilidade. Porque a questão, tem gente que é instável. Instável, e tem gente que é estável. Jó tinha estabilidade. Então, a intenção do inimigo era que Jó blasfemasse contra Deus, porque ele perdeu tudo. Pelo contrário, a Bíblia vai falar que ele prostrou e adorou ao Senhor. Ao ponto da mulher dele ficar totalmente, a mulher dele ficou instável. Ela aguentou a tormenta. Ela chega até ele e fala assim: olha, você retém sinceridade a esse Deus que você serve? Amaldiçoa esse Deus e se mata, se suicida. Aí ele responde: para você é uma louca, porque eu vim a este mundo sem nada e vou voltar a esse mundo sem nada. O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome dele. Então olha o controle emocional. Por isso que Paulo vai falar, uma palavra, Paulo fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Uma visão introspectiva. Pastor,
isso que você disse, existe um templo lá em Delfos, o templo não é uma igreja. Sim, sim. O templo aqui que eu falo é um espaço onde eles faziam estudos, Sim. tá? Filosóficos. No templo de Delfos está lá, né? Conheça-te a ti mesmo, né? E conhecerá os deuses, que na verdade eles acreditavam em Deus, sim, as as divindades, e você conhecerá o mundo. Então, esse conheça-te a ti mesmo é uma das coisas mais importantes, porque quando você conhece a você mesmo, você vai sondar o teu coração, você vai sondar os seus pensamentos, consequentemente, você vai, não é que você vai ter, eu não acredito, estudo há bastante tempo, atendo e clinico há muitos anos, eu não acredito no controle, eu acredito, no controle total eu não acredito, mas eu acredito que o ser humano consiga contornar. Só que para ele chegar nesse nível de contornar essas situações, o propósito dele tem que ser muito grande. Sim. E esse propósito, ele vai manter você, porque é que nem a história do malabarista. Eu falo que o ser humano ele busca equilíbrio. Não sei se você já escutou. Nossa, eu quero encontrar o equilíbrio. E vem o equilíbrio como sendo uma coisa mirabolante. E, de fato, o equilíbrio é uma coisa difícil. Eu falo que, olha que coisa interessante, vou fazer de novo essa analogia, e eu faço quantas vezes forem necessárias para que as pessoas entendam, é didático. Vai no circo, tem um malabarista. O malabarista não é malabarista, trapezista. Isso. E o trapezista, ele vai andar na corda bamba. A corda bamba, tá aqui a corda bamba. E ele, se ele olhar para baixo, por mais experiência que ele tiver, ele vai cair. E o malabarista, ele usa só um instrumento, uma vara, um varão, leve, não é pesado. E ele usa ele e ele mexe ele para os lados. E ele olha para a frente, olhar fixo. Ele tem um propósito, no caso que o propósito dele é um propósito de certa forma simples, mas é salvar a própria vida. Ele tem que atravessar a corda bamba. Então, o objetivo dele é atravessar. E aí ele vai olhar, mirar num alvo fixo, em alguma coisa que estiver fixa, e ele vai se controlar ou controlar ali o corpo dele, a caminhada dele. Isso é equilíbrio. O equilíbrio, você não aprende o equilíbrio sem estar enfrentando o desequilíbrio. Esse é o ponto. É no desequilíbrio que você aprende a se equilibrar. Só que ninguém ensinou a gente a se equilibrar. Porque você equilibrado, você é um ser que não vai ser enganado. Você vai ser um ser que não vai consumir coisas que te fazem mal. Você não vai ser uma pessoa consumista. Você não vai ser uma pessoa que vai viver a vida, né, deixar a vida levar. Você vai ter um foco, um objetivo, vai ter metas, vai ter um propósito que vai guiar você. Então, a fé, ela é importante demais nesse processo. O exemplo de Jó, e eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho a respeito da história de Jó, e eu falo que se nós tivéssemos um milésimo da fé dele, eu tenho certeza absoluta que nós passaríamos pelas nossas provas, pelas nossas provações de outra forma. Fora isso, que com tudo que ele passou, ele aprendeu, porque a dor ensina muito. Só que você transformar a dor que você está sofrendo, sentindo, em força, é um processo individual, intransferível, indivisível. E se você não aprender na tua dor atual, a tua próxima dor vai ser maior do que a tua dor atual. Vai aumentando o grau de gravidade da coisa. Outro exemplo, Eduardo, eu estou lembrando aqui agora também, uma certa ocasião, Jesus mandou os discípulos a entrar no barco e atravessar o grande lago da Galileia. E aí, Jesus não foi com eles. Ele tomou uma outra direção oposta. E esse Mar da Galileia existe até hoje, tá? É um lugar de atração turística. Se você for para Israel, você vai até lá. É um local que geograficamente quase todos os dias proporciona grandes tempestades. E aí eles entraram... Tormentas, exatamente. E aí eles tinham que chegar do outro lado da banda, que era chamada biblicamente de Genezaré. E aí eles entraram, os discípulos entraram e foram. Aí na madrugada veio uma grande tempestade, ao ponto que o barco ficou a esmo, sem direção. Eles totalmente desesperados, porque além da tempestade, o vento era contrário
Tá? Uhum. E aí, aproximadamente, esse cara, a noite inteira lutando. Aí a Escritura diz que na quarta vigília da noite, isso mais ou menos 5 horas da manhã, Jesus aparece para eles andando por cima das águas. E quando eles perceberam que era Jesus, principalmente Pedro, aí Pedro, que até então chamava Simão, Barjonas, aí Pedro pega e fala assim: Senhor, se és tu mesmo que está aí em cima das águas, deixa eu descer do barco e ir até contigo. Eu quero estar aí aonde o Senhor está, eu quero ir até onde o Senhor está. E aí Jesus ele fala: então bem. E o texto, olha como é que é a coisa, como é que é o negócio, a questão da tormenta. Porque ele desce, no caso Simão Barjonas, ele desce do barco, ele começa a caminhar por cima das águas, que é uma coisa extremamente sobrenatural. Poxa, é um milagre, uma coisa além da compreensão humana. Só que, de repente, ele para de olhar para Cristo e começa a olhar, porque a tempestade não tinha cessado. Não tinha cessado, ela continuava. Ainda, ele estava ainda na tormenta. Ele para de olhar para Cristo e começa a olhar a tempestade. E quando ele começou a olhar para a tempestade, aquela tempestade que estava ali entronizou no coração dele. O que ele fez? Ele começou a afundar. Então qual que é a moral da história? Olha como é que o inferno é interno. Tá vendo como é Ó, que você está provando que o inferno é interno. nesse sentido? Nesse sentido, a tormenta, especificamente. sim. Porque naquele momento que ele desconectou, ele se desconectou. Deixou de olhar para Cristo. Ele deixou de olhar para Cristo, ele afundou. Ele afundou. E quantos estão afundados? Quantos estão afundados? Estão afundados? E quantos estão afundando, infelizmente, não é a falta de fé. Eu não vejo que é a falta de fé. Eu não acho que, bem, na minha opinião, não é a falta de fé. Mas é a falta... É a distração, Eduardo. Sim. Por quê? A sociedade, ela oferece inúmeras distrações. Exato. E as distrações, elas criam distorções. Isso. E essas distorções causam lesões no nosso cérebro. A nossa mente é uma semente. Se você mente para a tua mente, você se torna um demente. Demente. Então, assim, se nós não pararmos para vigiar os nossos pensamentos e realmente verificarmos se esses pensamentos que nós estamos tendo, eles são nossos ou se eles foram implantados em nós, através de várias coisas. Por exemplo, hoje, vou dar um exemplo simples, não estou aqui querendo comparar com fé, não é isso. Estou querendo só dizer como que nós podemos auxiliar o nosso próximo com pequenas atitudes. Eu até estava falando isso agora há pouco. Vieram me perguntar, estavam preparando lá um negócio para fazer uma apresentação, uma peça teatral, alunos da escola. Não é a minha disciplina, não, na verdade nós não temos a disciplina de teatro, mas é uma matéria específica, uma conscientização. Eu acho muito legal sobre as questões ambientais, então é uma conscientização muito interessante a respeito das questões ambientais, da preservação do meio ambiente, e talvez o meio ambiente só chame meio ambiente porque o homem já destruiu a metade, né? Na verdade já destruiu mais da metade, então daqui a pouco, mais da metade meio ambiente, né? Quer dizer, porque nós estamos destruindo de forma inconsciente. Bem, e isso demonstra a nossa indecência, a nossa falta de capacidade perceptiva, que nós estamos destruindo a natureza que o homem criou. E depois a gente diz que acredita em alguma coisa, não sei. Mas vamos lá. Aí, eles estavam lá super tensos, com uma folhinha, impressa aquela folhinha de papel, pastor, só para eu poder aqui fazer logicamente, quem está ouvindo pela rádio não vai ver, né? Mas quem está assistindo vai poder ver. Então, assim, os alunos estavam lá com um texto e passando, né, fazendo ali em cima ali num palquinho, estavam passando o script, o roteiro. E eu percebi neles muita insegurança. E aí eu perguntei, cheguei próximo e disse assim, o que vocês estão fazendo? Estamos fazendo isso para isso. Poderia dar uma olhada no roteiro de vocês, no script? Olhei. E eu vi que eles tinham condições de falar sem o papel. Sem o papel. Eles estavam falando com o papel, estavam tremendo e estavam errando, gaguejando. Eles olharam e falaram, mas como assim? Se com o papel a gente não está conseguindo, sem o papel a gente não vai conseguir mesmo. Eu falei, não, vocês vão conseguir. Vocês vão improvisar. Eu confio em vocês. Vocês deveriam confiar em vocês também. Mas como assim? Assim.
Vamos. Fez a primeira, sem papel. Fez a segunda, sem papel. Razoável. Na terceira vez, eles já estavam soltos, se soltando. Então, muitas vezes, o que falta pra gente é um pouquinho dessa capacidade de acreditar na gente mesmo também. Aí eu estou falando aqui, tirando um pouco do aspecto da fé, mas o que falta na sociedade, para mim, na minha opinião, é incentivos para que as pessoas elas tomem conhecimento de que elas são capazes de fazer as coisas. Então, e também elas não se distraiam, porque é o que eu falo para a pessoa, você tem que ter foco. Foco, força, fé. Você tem que ter foco. Qual é o seu foco? O seu foco aqui é apresentar, depois eu fico explicando para eles que eles não podem se perder olhando para o público, porque se eles olham para o público, eles vão esquecer o que eles têm que falar, vão se distrair. Então são várias coisas simples na vida, no dia a dia. Mas quando a gente fala de fé, vai muito além. Por que a fé vai além disso? Pelo simples fato de que se nós acreditássemos nas nossas capacidades que nós temos, porque nós fazemos uso de... dizem que a gente usa só um pouco do nosso cérebro. Não, a neurociência diz que nós usamos tudo, mas muitas vezes utilizamos de forma inadequada. Então não tem essa daí, a pessoa utiliza só um pouco do cérebro dela. Não tem essa de utilizar só um pouco. Tá? Não tem, por exemplo, se você tem um carro, seu carro tem 4 cilindros, não tem como você desligar. No caso, hoje tem esses carros mais modernos, que tem 6 cilindros, 8 cilindros, tem como você selecionar. Mas num carro de 4 cilindros, de 3 cilindros, numa moto de 1 cilindro, não tem como você selecionar o qual que você vai usar. E o cérebro também não tem como você selecionar o que você não vai usar. Agora, será que nós estamos aprendendo da forma adequada? Aquilo que eu falo que o conhecimento é o cimento que preenche os alicerces da consciência. A consciência, quanto mais ampliada for a tua consciência, melhor para você. Quanto mais você acreditar em coisas, e acreditar em coisas que são críveis, que são possíveis de serem acreditadas. Pastor, a discussão grande entre a ciência e a religião, ela é muito grande. Porque muitas pessoas que militam na área, e muitos são pessoas assim extremamente, não vou nem aqui julgar, porque a gente não pode julgar, mas são pessoas que nunca pararam para pensar nas coisas. Dias atrás eu escutei uma entrevista de um cara que ele é apresentador de um podcast, super legal o podcast dele, muito legal mesmo, de verdade, assim, não estou aqui falando besteira. E aí foi um cara lá entrevistá-lo e perguntou para ele se ele acreditava em milagres. Ele disse que não acreditava em milagres. E eu digo para você que eu sempre acreditei em milagres, mas quanto mais eu me aproximava de algumas situações em função do meu trabalho, em função da prática clínica, eu percebia que os milagres, eles existem, mas para que exista o milagre é necessário a ação do homem. Da mesma forma que a oração, a palavra oração tem ação, o milagre também requer a sua mudança de comportamento, a sua mudança de hábito. O teu futuro depende da tua mudança de hábitos, porque são os hábitos que você vai exercer ou executar no seu presente que vão construir um futuro diferente. E pastor, quando a gente fala que o inferno é interno, esse inferno que a gente está se referindo é o inferno das tormentas. E a vida hoje, tudo que a vida oferece é para atormentar o homem, para afastar ele da realidade, para afastar ele dele mesmo. Porque assim, o homem está atormentado, porque ele se atormenta com as coisas. Aí ele busca a fuga. Ele busca na bebida, nas drogas lícitas e ilícitas. Sim. Ele busca ali um meio de diminuir a tormenta. Mas a tormenta não diminui, ela aumenta. Ela aumenta. Porque o teu problema, que já era grande, ele só vai aumentar. Enquanto você não parar, se posicionar e mudar o teu comportamento, e eu vejo que muitas vezes, eu tive a oportunidade, a gente já conversou sobre isso, às vezes você conversa com uma pessoa que tem uma espiritualidade, e que está ali numa batalha, porque você assumir que você tem uma espiritualidade, você vai enfrentar uma guerra. Sim. Uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual ela é muito grande, porque você começa a incomodar as pessoas. Sim. E você incomoda principalmente os acomodados. Os acomodados são as pessoas mais incomodadas que existem na face da Terra. E a inveja não é você querer ter o que o outro tem, porque se você quisesse ter o que o outro tem, você lutaria para isso. Exatamente. Dias atrás eu escutei uma coisa muito interessante, e eu acho que eu aprendi
eu fui obrigado a aprender a me defender. Eu tive que me defender dos meus pais para sobreviver. Então, só por essa minha escola, eu tive uma boa oportunidade. Eu falo assim que a adversidade não me torna meu adversário, eu não me torno mais adversário meu. Quando eu escuto uma coisa que para mim não entra, assim, não entra no meu coração, porque eu observo sem absorver. E dias atrás eu escutei que o meu livro é um Ctrl-V, Ctrl-C. Um copia e cola. E aí, existe uma coisa que se chama ISBN, que é um título, é uma certificação que você paga para que aquela obra sua ela foi verificada pela editora, etc. E além disso, eu pago também o registro autoral, que tem a ver com a Biblioteca Nacional, que também garante para mim, se alguém utilizar parte do meu livro, isso muitos escritores, quando não é um livro escrito, o que a pessoa fez e imprimiu numa gráfica, num fundo de quintal, ele tem, né, você tem, na verdade não são obrigatórios, mas são importantes essas duas certificações, você paga e não é barato. E aí, eu peguei e falei assim, puxa vida, a limitação das pessoas é tão grande, porque quando você escreve alguma coisa, você não espera, né, que ninguém te reconheça. Eu, pelo menos, nunca pensei nisso, sei lá, não acho que é interessante esse tipo de reconhecimento. Mas as pessoas falam as coisas, e a palavra ela é uma bala, né, que a gente fala, e aí eu peguei e falei assim, puxa vida, que coisa, né? Ao invés da pessoa se calar dentro de uma situação dessa, porque eu poderia processar a pessoa. Verdade. É crime. Sim. Né? É imputação de falso crime. Mas, para quê? Né? A própria vida se encarrega disso. E eu tenho a minha consciência tranquila. Eu devo satisfações a Deus e a minha consciência. Mas eu queria dizer assim, que a sociedade hoje, ela está criando pessoas, formando pessoas totalmente apáticas. Os valores, eu gostaria de deixar aqui para o nosso próximo, a gente falar sobre os valores e as virtudes. Interessante, muito bom. Que é um tema muito legal. Eu tenho trabalhado isso dentro das minhas disciplinas, e principalmente quando eu estou na escola, eu estou aqui substituindo os professores, e eu não trabalho coisas da minha cabeça, né? Eu trabalho aquilo que eu estudei. E eu não falo sem pensar, eu penso antes de falar. E tudo aquilo que eu trago com embasamento, né? Mas por quê? Porque eu tenho um nível de comprometimento que eu fui obrigado a desenvolver comigo mesmo muito grande para poder sobreviver. Então ninguém conhece, né, a vida do outro para julgar o outro. Então aqui eu não estou julgando, somente estou comentando um fato sem citar nomes, com todo o respeito, com toda a responsabilidade. Porque eu acho que nós temos que, mesmo que respeito não é uma coisa que você cobra, assim como amor, nós não podemos cobrar respeito e amor das pessoas. Ou você tem respeito e respeita, ou você não tem. E se você não tem, você é um desrespeitoso. Lembrando que a palavra des, o prefixo des, sempre é negativo. Isso é importante falar, porque às vezes a gente desconhece o nosso próprio vernáculo. O vernáculo é a língua, né? Então, assim, nós desconhecemos. E nós não podemos ser desconhecedores. Nós temos que ser conhecedores. Buscadores. Não buscador de dor, mas buscadores de soluções para as nossas dores. E hoje, pastor, que a gente falou muito sobre o inferno, que é interno, que é um estado de espírito, e você deixou muito claro para nós, olha só, primeiro que eu já sabia que o diabo não estava no inferno. Mas, você já sabia? Mas aí é bom assim a gente... Mas é uma crença popular. É uma crença popular, crença popular. como se ele estivesse lá comandando lá a parada. Né? Certo. E sabe como é que originou? Tudo isso se originou? Sabe como? Como? Gente, isso é fácil, você pode pesquisar no Google, tá? Isso surgiu em meados do século XV ao século XVII. Lá no Vaticano tem uma basílica chamada Basílica Capela Sistina. A Capela Sistina é uma capela totalmente pintada com cenas da Bíblia. Por quê? Porque naquela época o analfabetismo era muito grande na Europa, né? E os fiéis da igreja também não tinham Bíblia escrita em pergaminho, então eles achou por bem, o Papa, não lembro qual foi o Papa na época, achou por bem de pintar cenas, né, de trechos da Bíblia. E lá tem cenas onde o diabo aparece, como tem cenas da Bíblia, o diabo aparece. Então aí pintou, criou um ser de chifres,
com um tridente. Pintaram o diabo. Exatamente. Então foi a partir daí que criou essa crença que o diabo tem chifre, que o diabo tem tridente, que o diabo está no inferno. Entendeu? Então não é nada disso. Primeiro, gente, vamos trazer uma situação teológica. O diabo não tem chifre, esquece, ele não tem chifre, vai. Não é chifrudo. Não é chifrudo. Não tem tridente, E o rabo? piorou. Também não tem rabo. Eita, cortou o rabo e o chifre. Então, quem que ele é? Ele é um ser, é um anjo que foi disposto do seu estado original devido à rebelião que ele fez contra Deus no princípio. Tá? Ele é um anjo tenebroso, ele continua sendo um anjo tenebroso, só que ele perdeu a essência de luz. Tá? Então, ele não tem nada de chifre, nada disso. Então, isso é uma coisa que foi criada dentro de um dogma, aonde que acredita que ele tem isso, que ele está no inferno. Não, ele não está no inferno. E muito menos que ele tem rabo, tem chifre, tem tridente. Então isso foi uma coisa que foi criada no século XV e virou crença. Será que foi criado para assustar as pessoas? Porque antigamente Sim. o objetivo era colocar medo nas pessoas. Isso. Né? Era Uma forma de você dominar, Isso. assustando. Isso. Né? Isso. Tá? Então assim, é uma realidade? Ele existe? Sim, existe. Pastor, o inferno teológico, né, não no sentido abstrato que nós tratamos aqui, no sentido de tormentas internas, mas o inferno teológico existe? Existe, como existe também o céu, como existe também o paraíso, existe. Tá? Agora, o que entra em xeque, Eduardo, é o que? É a questão de você explicar para as pessoas, não no sentido de amedrontar as pessoas, certo? Então, assim, você explica, você ensina, você prega, que é o meu papel, né? Não no sentido de colocar medo, porque o medo, ele bloqueia a fé. Vamos voltar para a historinha de Pedro? Porque a Bíblia diz que quando ele olhou a tormenta, O medo te desestabiliza. ele ficou com medo. Sim. Ele te desestabiliza. Exatamente. Medo, O medo dúvida, mata. são inimigos da fé. Então, quer dizer, eu sirvo uma religião porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, então esquece. Então você não está servindo. Então você não está servindo. Mas naquela época sim. Sim, Assim, era para colocar sim. medo. Sim. Até porque, como eu já disse, as pessoas não tinham leitura. Né? As pessoas não tinham acesso à leitura porque as pessoas mesmo não sabiam ler. Até quando houve o protestantismo, uma das coisas que Lutero, João Calvino e outros pré-reformadores foi o quê? Abrir escolas seculares para ensinar o ABC para o povo, né? Na Alemanha, no caso Lutero na Alemanha, João Calvino na França, enfim. Então, a questão é essa. Então, você não vai servir uma determinada fé ou uma religião por medo. Porque Pedro teve medo. Ele afundou. Só que aí entra uma questão. Ele afundou? Sim. Só que ele fez algo que muita gente não faz. Ele começou a clamar, irmão. Ele disse: Jesus, me salva, me socorre. Quer dizer, ele fez algo que muita gente não faz. E aí o texto vai dizer que Jesus estende as mãos. Mas aí ele teve a humildade, né, de assumir, porque ele podia estar reclamando. Ou murmurando. Clamando, sim. Né? Não, Senhor, salva-me. E Jesus prontamente foi lá, estendeu as mãos, puxou ele de volta e colocou ele dentro do barco. Então, a tormenta interna, hoje é quinta, ontem eu falei sobre murmuração na igreja. E a tormenta interna, os tormentos internos, pode gerar uma murmuração. Sim. E a murmuração, por sua vez, ela pode gerar uma rebeldia. Sim. E a rebeldia, por sua vez, ela pode gerar a incredulidade. Sim, porque ela vai te desestabilizar. Exato. E para mim, quando eu falo que o inferno é interno, e eu falo que tudo é energia, isso é comprovado cientificamente falando, quando você começa a entrar numa vibração negativa, você só vai atrair coisas negativas. Então, quando você reclama, você clama 2 vezes de forma negativa. E eu não acredito a isso, aí é importante, porque tem muitos vendrilhões aí, muitos vendedores de obras prontas, que são os engenheiros de obra pronta. Porções mágicas. Que vendem as porções mágicas, as fórmulas mágicas, a positividade excessiva, tudo que é excesso, né? Todos os extremos, excessos ou faltas são ruins. Cuidado,
Porque não é só a positividade, minha amiga e meu amigo. Não basta somente pensar positivo, você tem que agir de forma positiva. Você tem que sair do teu estado de prostração, independentemente da tua circunstância, do teu problema. E quando você está reclamando, você somente está atraindo reclamadores. Então você vai atrair aquilo que você emana, aquilo que você vibra. Se você tem uma vibração negativa, você vai atrair pessoas negativas. Se você tem uma vibração positiva, teoricamente, tecnicamente, você vai atrair pessoas um pouco mais positivas. Quando você... E essa questão de reclamação é uma coisa muito normal, porque as pessoas se tornaram o quê? Assistencialistas. Elas só reclamam, elas não fazem nada para que as coisas mudem. É só reclamar, reclamar, reclamar. E elas não estão agindo, elas não estão realmente se posicionando. E a reclamação, ela é reativa, não é proativa. Então essa reatividade do ser humano, ela é como se fosse uma contaminação. Ela intoxica o coração e a mente. O coração e a mente. Então, se nós não tomarmos cuidado, se nós não entendermos que nós somos como se fôssemos um equipamento de rádio antigo, que você tem lá o botãozinho da sintonia, você tem que aprender a sintonizar numa sintonia, numa frequência mais elevada. Por pior que esteja o teu problema, faça como Jó, que não reclamou, que não se prostrou, que não se entregou. O exemplo dele é um exemplo muito legal. Sim. Mas qualquer outro exemplo, porque é no enfrentamento da prova, da provação, da privação, é que você vai obter as grandes lições da vida. Então, a gente quer fugir das provas, fugir das privações, fugir das provações. E a vida é feita de provas, a vida é feita de desilusões e decepções. E são importantes, porque aí você vai aprender quem é quem. Jó foi descobrir quem eram os verdadeiros amigos dele. Sim. No momento de dor. É no momento de dor, é no momento de desgraça. Olha o prefixo desgraça. Que você vai saber quem é quem, vai separar o joio do trigo. É naquele momento. É quando você não tem nada para oferecer para o outro que você vai saber o que o outro tem para oferecer para você. Ao invés de você se rebelar, se revoltar, sintoniza, né? Como é que tem um nome que às vezes eu falo na sala, para os alunos, eu falo assim, eu esqueci, mas cai a ficha, deixa a ficha cair aí, deixa, né? Deixa isso, mas antigo sabe o único tombo que levanta o homem, né? A única coisa que levanta o homem é o tombo, né? Então assim, você cair, você tem a oportunidade de enxergar muitas coisas que você não enxergaria se você estivesse no alto. E aí quando você cai, você vai ver quem são as pessoas, como é a sociedade. Nós valemos pelo que temos, não pelo que somos. E nós somos o que somos quando deixamos de ter o que temos. E não podemos temer perder nem pessoas, nem coisas, nem nada. Porque a vida é isso. Ninguém vai sair dessa vida vivo. A não aceitação da morte é um problema. As pessoas com medo de ir para o inferno, então elas querem ir para uma religião para ver se elas vão ter a vida eterna, porque elas não vão morrer, porque elas vão para o céu, elas querem comprar. Antigamente se vendia título, tá? Então só para vocês entenderem, que o negócio era bem complicado, né? Vendia. Hoje também vende fumaça, ideia, né? E cai quem quer, né? Isso. Cai quem quer. Isso. Porque é aquela coisa, as pessoas elas acham que elas estão sempre querendo tirar vantagem. E o mundo não é dos espertos, é dos despertos. E os despertos são aqueles que estão acordados. Ou seja, que estão com a mente, né, aberta, que estão conscientes, que estão querendo buscar ampliação da consciência, que estão buscando a evolução. Não há seres evoluídos. Existem seres em evolução, que os que enfrentam de frente os enfrentamentos, e os seres que estão buscando a involução. E esses não enfrentam nada de frente. Então só reclamam, né? Estão lá vivendo a vida, né? Deixando a vida levar eles, etc. Essas são as criaturas que estão aí. Mas seres que eu chamo seres perambulantes. Estão perambulando. Não estão, não assumiram as rédeas da vida deles. As rédeas. É isso. Pastor, vamos deixar para encerrar, né? Sim.
Semana que vem, quinta-feira, a partir das 17 horas e 30 minutos, na Rádio Magia FM 105,9 MHz, diretamente da Vila Residencial de Estreito, Pedregulho, São Paulo, nós daremos continuidade ao programa Saúde Estreitando Laços, e é um programa Estreitando Laços no Estreito, que trata sobre a saúde espiritual e a saúde mental. Ok? Nós contamos com a sua audiência e contamos também com você que está assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube, seja qual for o meio, que você também, se você gostou, compartilha, avisa para os seus colegas, para os seus amigos, etc., né, sua família, compartilhe para que eles também possam ter acesso a esse tipo de informação. É um bate-papo, onde a gente tenta aqui, de uma maneira bem objetiva, descontrair, porque é um assunto pesado, né? E hoje nós trocamos uma ideia legal, porque nós falamos sobre assuntos que são tabus na sociedade. Olha, isso é tabus. E a gente está aqui tentando fazer com que os tabus, né, caiam por terra. Sim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora eu vou deixar o pastor aqui fazer o encerramento. Nós já extrapolamos o tempo. Pouca coisa, mas extrapolamos. E é isso. Desejo a todos vocês aí uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, porque não sei pelo YouTube que horas que a pessoa está vendo, né? Que Deus te guie e te guarde hoje, amanhã e sempre. Pessoal, eu quero só deixar um texto aqui, a gente fechar aqui a nossa programação. Um outro exemplo de pessoas que teve estabilidade na tormenta. Paulo vai falar o seguinte, ele mesmo vai falar aqui, ó, tanto você está humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias. Já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí inicia dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. E depois lá na frente, aí esse versículo eu quero que você pegue esse versículo para você, porque fala com a gente, fala conosco, ele vai dizer o seguinte, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo cada um de nós as vossas necessidades. Então, Paulo teve estabilidade, ele passou por muita coisa, enfrentou muitas tormentas externas e internas, mas ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus te abençoe, um forte abraço e até quinta que vem, se o Senhor permitir. Esse assunto aí do inferno. Esse dá pano para manga. Não, aí lá no curso aqui lá em Pedregulho, quando eu quis passar de aula, porque nós estávamos estudando os evangelhos. Aí a gente estudou as parábolas de Jesus. Aí essa história do jovem rico, do rico e do Medina é uma parábola. Aí cabe essa parábola, aí eles não sei. Eles acham, o que é isso? Então o diabo não está no inferno, não, que não. Mas esse povo aí que fala que foi levar para o inferno, que viu uma mesa lá no inferno, esquece, é tudo balela. É tudo balela. Isso é só para poder atrair seguidor. Não. Esse mesmo nosso caso no texto, onde está dizendo que o diabo está no inferno. O que tem, porque ele é assim, agora. Não sei se você estudou, se você que fez um pouco de teologia, um dos modos. Vamos pegar aqui, um dos modos. Vamos supor que aqui é o mundo dos mortos. Ó, aqui está o inferno, aqui está o Cid Abraão e aqui está o Tártaro. Aí a Bíblia vai falar, aí entra a questão de tradução de Bíblia, porque tem Bíblias que vai falar que tem anjos, a segunda Pedro que está preso no inferno, não é inferno, é uma outra tradução. Tá? Aí é a questão da tradução que seria italiano Tártaro. Isso, eles estão presos no Tártaro, que é o profundo inferno, é o abismo. Esse abismo é tão terrível que quando Jesus ele foi expulsar a